Olá, aquele abraço para vocês. E hoje, no segundo jogo das semifinais, depois do Bahia ter perdido o primeiro em casa, Fonte Nova tomou 2-1, deu a lógica. 5-0. Podia ser 6, 7 ou até mais. E o árbitro, num lance absolutamente exótico, terminou o jogo no segundo tempo aos 45. Tem Uhum. nada disso. Substituições, 2 minutos, 3, o mundo não ia se acabar. Porque estava 5-0, acabou o jogo antes. Não existe isso em futebol, coisas incríveis. É verdade que os caras tiveram um jogador expulso no lance em que o adversário provocou. Mas aquela provocação, no meu conhecimento, seria para cartão amarelo. O Bahia já estava metendo 2-0, já tinha perdido uns tantos gols. Logo Uhum. depois, os caras cobraram um pênalti, chutando na trave. E o Bahia perdeu gols feitos. Não é aquele gol que talvez chegasse. Não é? Mas tem muitos detalhes. Venceu o melhor, o que estava na cara. O bobinho que disse que ia matar o Bahia, ainda ficou pedindo camisa do Bahia depois do jogo acabar. Pois é. Coisa de bobinho mesmo. Mas faz parte. Essas coisas também eu vou na linha do faz parte. Nada demais, o mundo não se acabou, o cara falou besteira. Agora, uma observação é que a Jacupa vai participar de Copa do Brasil, coisa assim, por conta do resultado. Então, eu sugiro aos dirigentes sabidões que cobrem R$ 1.000, que Copa do Brasil vale muito mais. Cobre R$ 1.000 o ingresso de cada torcedor, porque Copa do Brasil vale muito mais do que Campeonato Baiano, que é um resíduo do calendário do futebol brasileiro. Então, Copa do Brasil é um outro lance. Então, cabe cobrar R$ 1.000 por cada torcedor que vá assistir o jogo da Jacupa. A simpática Jacupa, que tem um bom trabalho, mas que não pode achar que fazendo besteira, não é? Inventando besteira, babaquice. Eu não vou nem comentar muito sobre isso, mas só queria dar essa sugestão. Cobre R$ 1.000 no jogo da Copa do Brasil. Vai ser manchete em todo o cenário futebolístico nacional, talvez fora do Brasil. Mas vamos que vamos. Ganhou o melhor. O que era esperado? Ganhou o melhor. Pronto, por enquanto, para abrir. E você? Beleza, pai. É isso aí. Mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Bahia classificado 5-0, né? Lances polêmicos. Além das polêmicas, cercaram desde antes do jogo a situação lá em Feira de Santana de ingressos e tal. Arbitragem esquisita, lances polêmicos, vamos comentar aqui, mas o Bahia que foi superior desde o início do jogo e se Sem dúvida. classifica sem precisar colocar o time inteiro titular, como a gente vinha falando, mas colocando algumas peças ali que deram a encorpada, já foi suficiente para o Bahia avançar sem tantos sustos. Vamos tocar nossa Isso. vinheta para falar tudo sobre esse jogo. O Farol Tricolor tá chegando. Olha a nossa vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor e agora falando, repercutindo aqui essa classificação do Bahia para a final do Campeonato Baiano. Vou pedir de imediato a todos os amigos e amigas que nos seguem, né, que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Mais uma live muito boa hoje de manhã, muitos novos Muito boa. inscritos no canal e a gente Muito aqui sempre obrigado, muito crescendo esse obrigado. trabalho junto com vocês, com o apoio, com a colaboração, com a participação de vocês. E a gente sempre pede também que você dê uma olhadinha no botãozinho de Seja Membro para você fazer parte desse clube de membros do Farol Tricolor, que tem benefícios aqui no YouTube e também participação no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Pai Bahia classificado 5-0, um jogo que transcorreu mais ou menos como a gente imaginava, né, de um Bahia superior pressionando e a Jacuipense no seu campo de defesa, novamente, utilizando a expressão que a gente usou aqui, mal passando do meio de campo em toda a primeira etapa, o Bahia completamente dominante do jogo, Perfeito. e um Bahia que Rogério Ceni escalou, mesclando algumas peças que ele julgou importantes para esse jogo, só para a gente situar, do time principal do Bahia, tido como time principal do Bahia, jogaram o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Canives, o lateral Luciano Juba, que às vezes é titular, às vezes é reserva, dependendo do esquema que o Rogério Ceni usa, e o
meio atacante Eric Pulga. Foram 4 jogadores dos que jogaram na partida anterior lá em Montevidéu contra o Boston River pela Libertadores, que foram utilizados, e 7 foram jogadores que vinham sendo utilizados já no Campeonato Baiano. Como a gente disse, esse mistão já era um time muitíssimo superior a Jacuipense, e assim fez valer a sua superioridade e venceu o jogo. Mas é claro, vamos falar também sobre lances polêmicos, sobre uma expulsão esquisitíssima do jogador Jacuipense, um pênalti estrondoso não marcado em favor do Bahia na segunda etapa, rede furada, mas um gramado dentro do possível bom em Feira de Santana, que surpreendeu, né? Quer dizer, a gente já vinha vendo imagens, mas a bola rolou legal, que favoreceu inclusive ao Bahia, que estava precisando de um bom resultado. Se aquele jogo fosse lá no Adalto Moraes da vida, ia ser mais complicado, né, pai? Sim, muito mais, muito mais. Sem dúvida, o gramado deu esse sinal que a gente já tinha falado outro dia. Eu tinha chamado a atenção. Se a Federação Baiana de Futebol quiser cuidar do Campeonato Baiano, tem que fazer o seguinte: as equipes que vão disputar o próximo Campeonato Baiano terão direito a escolher 2 mandos de campo. E a federação, num processo simples, vai dizer: esse aqui não tem jogo, esse aqui tem jogo. Pronto, já se viu que o Carneirão em Alagoinhas tem condição de jogo. Que o estádio Feira de Santana e o José da Princesa, estou falando do gramado, os estádios têm condição com esses 2, e bem. Mas são gramados que têm condição de jogo. Qual é o outro gramado que teria? Esses aqui já ficam próximos de Salvador. Então, vê um gramado aí por Sudoeste, aí por Conquista, vê um gramado pelo Sul, aí por Itabuna, por Ilhéus, por Porto Seguro. Então, basta fazer isso. As equipes terão direito a escolher 2 mandos de campo. Escolheu a federação esse. Caso não escolham, caso que eles escolham não apresentem condição, a federação determina. Feira de Santana tem condição, Salvador tem condição, Alagoinhas tem condição, e vê algum outro aí. Coisa simples. Mas vamos falar de bola, de jogo jogado, e o Bahia mostrou a sua superioridade, sem dúvida alguma. Beleza, tá na tela aí a escalação do Bahia para essa partida. Isso. Né? Não vou falar de tabela nem nada, porque a final será a Bavia, a final do Campeonato Baiano definida, então não tem muito o que falar sobre isso por hora. Vamos aguardar aí os próximos passos, mas o Bahia entrou aí com essa escalação que já tá na tela da galera de casa que nos acompanha. Né? Deixa eu passar para você também só para acompanhar, pai. Tá aí a escalação do Bahia, que veio com um time realmente com vocação ofensiva, digamos assim, né? Inclusive, para isso, trazendo o Eric de uma posição de um jogador mais avançado. O Eric, para mim, muito bem no jogo. Para mim, melhor em campo, o Eric, na minha opinião. Vou logo adiantando isso. Não foi eleito pela transmissão da TVE, mas para mim, Eric, com folga, melhor em campo. Grande partida de Eric, dominou o meio de campo, chegou bem no ataque, fez gol. Muito bem no jogo, Eric, né? Então, o Eric jogou mais recuado, né? E aí o Bahia jogou com o meio de campo mais ofensivo, sem sombra de dúvida, com Rodrigo Nestor, Cauli, Michel Araújo e na frente ainda Eric Pulga e William José. O Bahia jogando com 2 zagueiros, Canives e David Duarte, né? A gente falou muito que provavelmente ele ia usar pelo menos um zagueiro, né? Falamos no pré-jogo da equipe principal, que seria o normal, e eu falei bastante que provavelmente o outro seria David Duarte, né? Falou. E acabou sendo mesmo, né? E aí ele usou 2 laterais, Santiago Arias, que fez um gol, tomara que se motive a partir desse gol, né? Gol importante no jogo e melhore aí o seu rendimento. Mas o time foi esse: Marcos Felipe, Santiago Arias, Canives, David Duarte, Luciano Juba, Eric, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Cauli, Eric Pulga e William José, o técnico Rogério Ceni. E a gente viu, pai, como já era de se esperar, como estava escrito nas estrelas, um Bahia absolutamente dominante no jogo, um Bahia que pressionou desde o início, controlou a bola, teve a posse de bola e teve o controle do jogo, muito mais do que a posse de bola, né? O Bahia foi mais agudo, o Bahia buscou o ataque, o Bahia procurou finalizações, né? E foi num lance desse que o William José, aos 11 minutos, recebeu a bola ali na entrada da área, cortou para o meio, bateu forte, o goleiro da Jacuipense soltou a bola, né? O bom goleiro da Jacuipense, diga-se de passagem, eu acho ele tecnicamente um bom goleiro, na minha concepção assim de goleiros do interior, um dos melhores que eu vi ultimamente, considerando assim a soma dos 2 jogos, mas ele falhou no primeiro gol, né? Soltou a bola, né? E Michel Araújo chegou no rebote, tocou para o meio e Rodrigo Nestor completou para o gol vazio. O primeiro gol de Rodrigo Nestor com a camisa do Bahia.
para fazer 1-0. E um placar absolutamente justo para o que a partida apresentava naquele momento. Depois a gente teve Santiago Arias, né, um lance ali pelo lado esquerdo do campo, um cruzamento de Eric Pulga que atravessou toda a área e eu na hora do gol nem entendi direito quem estava ali, porque acabou chutando de perna esquerda, mas aos 26 minutos foi a vez de Santiago Arias fazer o seu e colocar 2-0 no placar, um placar absolutamente justo, a Jacuipense sem conseguir nem jogar e o Bahia muito superior em campo, pai. Perfeito, foi isso mesmo. O Bahia jogou. Primeiro tempo, o que é que a gente viu? O Bahia jogando. Uhum. A Jacuipense não jogou. Para mim, só por um detalhe, você emendou bem a sequência, mas só por um detalhe, Sim. Surpresas entre os jogadores relacionados, os não relacionados. Cauã Davi, Gabriel Xavier, Fred e Jota. Além disso, Jean Lucas. Então, é surpreendente que desse time daí, 2 deles vinham sendo titulares e normalmente são titulares do Bahia. Sim. Então, o Bahia já entrou com 2 sequer relacionados. Sim. Sequer foram relacionados. Sim. Outros titulares ficaram no banco, como você disse. Então, o Bahia botou um misto quente e fez a apresentação no primeiro tempo em padrões melhores do que o primeiro tempo, quando o Bahia perdeu para a Jacuipense de virada por 2-1. Ah, sim. Mas comandando com absoluta superioridade, desconhecendo a presença da Jacuipense em campo. Então, foi bem isso. E o placar podia ser bem maior. Com aqueles 2-0, antes do segundo gol, o Bahia tinha perdido um gol quase que na mesma circunstância. Teve uma bola que o Michel Araújo cabeceou para cima, ele estava livre. Bastava ele cabecear para baixo ou em direção ao gol, que ia ser gol. Ele estranhamente cabeceou para cima. Então, o Bahia podia ter terminado o primeiro tempo dando uma goleada na própria Jacuipense, dada a superioridade. Aí veio o segundo tempo. Não, mas aí teve o lance decisivo também no final do primeiro tempo, né? Antes da gente chegar ao segundo tempo, né? Um lance de pênalti, para mim pênalti claro, né? Não foi marcado inicialmente, mas o chute do jogador da Jacuipense tocou no braço de Michel Araújo e desviou a trajetória da bola que ia na direção do gol, pênalti claro. E aí Agora, diga. Eu já vi árbitro não marcar aquele pênalti. É o tal pênalti da interpretação. A mão estava aberta, mas ele estava virando de lado, podia não querer. Aquele papo quando o cara não quer marcar. Mas, para mim, nessa circunstância, é pênalti e pronto. Pênalti, não tem o que conversar. Eu também não tenho. Também já vi não marcar por algumas. Não marcar, mas para mim. Por algumas conversas, mas pênalti. Essa aí. Muda a trajetória da bola. Muda a bola é na direção do gol. Bateu no braço do jogador que não estava colado ao corpo. Pênalti claro para mim. Indiscutível também. Não tenho dúvidas. E aí, na confusão ali para cobrança, reclama, não foi marcado o pênalti no primeiro lance. O lance foi marcado pelo VAR, né? O juiz foi lá, conferiu e marcou. E naquela confusão, ali o jogador da Jacuipense deu um peteleco, deu um tapinha, uma coisinha ali no jogador do Bahia, Rodrigo Nestor, que valorizou, caiu no chão. O VAR chamou o lance e o jogador foi expulso. Né, uma jogada de destempero do atleta da Jacuipense, mas sinceramente uma expulsão que eu acho incorreta, injusta, né, sem sentido, né, um lance para dar um amarelo poderia ser, cabia, até por ter sido uma imprudência, né, e tal, mas vermelho, expulsar um jogador direto por algo daquele jeito, para mim erro da arbitragem, desfavorecendo a Jacuipense, favorecendo o Bahia naquela situação. E depois de ter tido essa expulsão, o pênalti foi cobrado na trave. Marcos Felipe, hoje eu até achei que ele segurou um pouco mais a saída, né? O jogador da Jacuipense até meio que deu uma paradinha, mas ele não caiu, graças a Deus. Não teve anotador dizendo que ele bate mais no canto outro e Marcos Felipe caiu com 1 minuto antes. Dessa vez ele esperou mais um pouco, aí o jogador teve que tomar decisão na hora e tomou uma decisão ruim, bateu forte por baixo da bola, ela bateu no travessão e o primeiro tempo terminou dessa forma, e com o Bahia já com um placar que dava a ele a classificação, e com o Jacuipense com esse lance infantil e essa marcação bizonha da arbitragem também, auxiliada pelo VAR, né, acabou com o jogador a menos naquele momento, confronto já só um absurdo para pensar que não estava definido. Para mim o confronto já estava completamente encaminhado quando começou a segunda etapa, e o Bahia, no segundo tempo, só ampliou a vantagem, continuou dominando o jogo e fez mais 3 gols, pai. Só para a gente lembrar dos gols aqui, os gols foram marcados, só para pegar o tempo certinho dos
dos gols do Bahia aqui. Os gols foram marcados na segunda etapa. Antes da segunda etapa, Diga, só para diga. ressaltar, pai, só para ressaltar um detalhe. O Bahia já estava metendo 2-0 Uhum. antes da marcação do pênalti a favor da Jacuipense e na sequência da expulsão do jogador, que eu também Sim. achei injusta, embora Sim. fosse imprudente. O que é que alguém faz jogando bola? Vai lá dar um peteleco na orelha do outro. Puxa a orelha, empurra a orelha. E isso é um contrassenso. Isso é uma questão de imprudência. Ele queria o quê? Que o juiz fosse lá e batesse palma para ele, mas para mim cabia um amarelo. Uhum. Cabia o amarelo. Sim. E se for duvidar, um amarelo também para Rodrigo Nestor, que aquilo na orelha não dava para ele dar, era amarelo para os dois ali. Como eu digo assim, eu sou pelo justo. Aqui a Sim. gente torce, mas não Sim. distorce. Sim. Já tinha os bobinhos dizendo se os gols do Bahia não foram de impedimento. Quer dizer, o cara já mal torce para o time dele, torce demais contra o time dos outros, contra o melhor que tem aí. E ainda fica vendo que não é, que não é assim. Para mim, era amarelo para o jogador da Jacuipense, o 10, que por sinal sabe jogar bem, tem boa noção, não sei se é novo ou não, mas é um cara que valoriza a participação dele no jogo, e 10 para Rodrigo Nestor. Agora, a arbitragem se perdeu naquele lance. Matheus Firmino, jogador expulso, tem 25 anos, pai. Pois é, leva jeito. Ainda mais para jogar assim, segunda divisão, o que for. Mas ou times que não possam fazer investimento, pode ver por aí que pode ter jeito. Se ele joga sempre assim, ele leva jeito. Só quero dizer isso. O jogo, estou com você, 2-0 estava decidido e era para ser mais. 11-11, o Bahia... Aliás, 11-11, o Bahia ainda jogou melhor. No segundo tempo, o Bahia deu uma destravada assim, depois abriu a porteira e meteu mais 3, podia ter metido mais 5, mais 6. O segundo tempo, apesar, Ademir entrou, né, ali aos 14 minutos com Everton Ribeiro também. Achei que não era jogo para botar Everton Ribeiro acabou fazendo Também inclusive não. um gol, mas Também eu não achei. teria colocado naquelas circunstâncias por um risco de Ademir eu colocaria. De um Ademir eu colocaria também. Everton Ribeiro, que eu achei temerário colocar Everton Ribeiro num Também. jogo como aquele, né? Inclusive tomou uma pegada desnecessária do jogador do Jacuipense, né? Que poderia ter tido alguma repercussão, felizmente não teve, mas a Ademir entrou, perdeu um gol feito. Linda jogada, tabela de Cauli com o William José, né? Cauli finalizou, o goleiro defendeu pro lado, né? E aí a Ademir chegou livre, perdeu o gol, né? Mas aos 24 do segundo tempo, veio o gol do Bahia, jogada bem trabalhada, inclusive por William José, que achou Luciano Juba do lado esquerdo, Luciano Juba bateu cruzado, Eric aparecendo por ali como elemento surpresa, chutou, boa defesa do goleiro e no rebote Cauli empurrou para o gol vazio e a bola passou pela rede furada e foi até engraçado o Rainan Peralva, né, o narrador da TVE, até deu uma segurada no gol, que ele ficou em dúvida se tinha entrado ou não. Rede furada no Campeonato Baiano e o Bahia fez 3-0 com Cauli. Depois, só pra gente arrematar os gols, muitas outras chances, oportunidades que o Bahia teve, mas o outro gol foi marcado por Everton Ribeiro, passe de Cauli também, e Everton Ribeiro fez o quarto, e já no fim do jogo, num passe de Ademir, jogada pelo lado direito do campo, cruzou e Eric completou para o gol. E mais uma vez a bola passou ali pela rede mais uma vez furada ali no quinto gol do Bahia. E o Bahia venceu por 5-0, com folga, mostrando quem é superior, mostrando que não precisava usar exatamente o time titular completo, mas que alguns reforços foram sim importantes e ajudaram a concretizar essa classificação para a final do estadual, pai. Foi isso que você disse, é verdade. E, esse reforço, por exemplo, o próprio Canives na defesa ajudou bastante. Achei que o Luciano Juba não fez um bom jogo, sem fazer uma má partida, mas não fez um jogo nos melhores padrões de Luciano Juba. E teve chance para isso. O Borduque substituiu o Juba e fez uma boa jogada ali pela meia-lua de ataque do Bahia, pela meia-lua do adversário, mostrando que pode participar do jogo. Mas ele participou do gol de Everton, inclusive. Isso. Então, há algumas opções interessantes. E a gente falava desde de manhã, hoje, na nossa live, concordando eu e você, outros companheiros, amigos, torcedores tricolores da família Farol Tricolor, não tem que botar o titular porque não sei o quê. Já viu que eu ainda disse assim, para ganhar para Jacuipense, se o time reserva não der conta, é melhor mandar todo mundo embora. Então, o time reserva
com uma dose de titulares, essa dose pequena no primeiro tempo. No primeiro tempo, Quatro. o goleiro Quatro joga um ou jogadores de outro. 11, né? Foram quatro Juba, jogadores de 11. Só Juba, lembrando, joga um Marcos ou outro. Felipe, Isso. Canives, Juba e Eric Juba, Pulga. pronto, só. Isso aí. Só isso. E Pois foi bem, foi suficiente. isso O aí. Bahia foi superior desde o Foi início do suficiente. jogo e consegue essa classificação para a final. Vou chamar a galera mais uma vez aqui para deixar esse like, se inscrever no canal, ativar as notificações e vamos agora Façam para o isso. quadro célebre aqui, já famoso do Farol Tricolor, que são as notas do professor Fernando Cabuz. Tá aí o professor Fernando Cabuz, a galera obrigadão. comentando, falou até na live hoje se meu pai não vai voltar pra rádio. Por enquanto não, por enquanto Não. tá com contrato de exclusividade aqui com o Farol Tricolor. É. Mas Qualquer vamos coisa fazer procure as meus empresários. vamos fazer as notas do professor Fernando Cabuz aí, começando pelo goleiro Marcos Felipe, pai. Pouco empenhado nos lances em que foi acionado, deu conta. Algumas vezes no lance de pé, teve uma vez que ele estava quase no. Pô, teve na uma vez que grande Juba lua, recuou a quase bola no pra ele também, que num tenha paciência, esparro, né? num Sim, esparro completo. sim. E isso ali foi no primeiro tempo ainda, né? Não, no segundo, Não, já no segundo. Já no segundo sim. tempo, não é? Sim. Então, sim, uma nota 6, porque não foi empenhado. Concordo com a nota. Os laterais do Bahia, dessa vez o Bahia jogando com 2 laterais e 2 zagueiros. Os laterais foram Santiago Arias e Luciano Juba. Arias melhorou, mostrou mais presença, mais vibração, chegou bem ao ataque, inclusive fazendo um gol, e deu uma melhorada. 7. Juba, eu não gostei da apresentação de Juba hoje. Essa bola que você falou mesmo, sem a menor necessidade. Tudo tranquilo. Se tivesse num sufoco, no desespero, nem era para fazer aquilo. Então, a nota 4 para Juba. É muito mais jogador do que apresentou. Achei 4 um pouco pesado. Vou subir Juba para um 5. Pensei até no 6, mas vou subir para um 5. Realmente teve esse lance que poderia estar complicado desnecessariamente o Bahia, né? Mas Juba teve, para mim, uma participação normal, sem brilho, mas normal. Eu achei razoável a participação de Juba. Ficou ali num 5 ou 6 para Juba. Acho que tá de bom tamanho para ele. A zaga central foi David Duarte e Canives, pai. Conforme a gente esperava, conforme eu tinha chamado aqui, ele não ia entrar com 3 zagueiros no jogo de hoje. Não era possível. Não era possível. Eu achei David Duarte dando conta do trabalho. Sim. Deu umas bragas ali, uma ou duas, acho que foi uma só. Teve hora que ele deu uma bobeirinha ali. E achei Canives melhor. Eu dou a nota 7 para Canives e 6 para David Duarte. Concordo com as notas. No meio de campo, o Bahia jogou, como eu falei, com Eric mais recuado, mas chegando sempre ao ataque também como elemento de surpresa, né? E aí jogou também com Rodrigo Nestor, Cauli, Michel Araújo. Como é que a gente divide aí? Vamos fazer Eric e Rodrigo Nestor primeiro, depois Cauli e Michel Araújo. Diga aí esses dois atletas, Eric e Rodrigo Nestor, pai. Para mim, Eric foi melhor em campo. A gente falava aqui já antes, Eric para mim foi melhor em campo. Eu não sei se os amigos da Educativa trocaram Eric por Eric Pulga e deram Eric Pulga, porque Eric foi melhor do que Eric Pulga, embora Eric Pulga tenha feito um bom jogo. Tenha feito uma boa participação, sim. Eu dou uma nota 8 para Eric. Eric achei o melhor do Bahia no jogo. Sim. E Rodrigo Nestor, uma nota 6. Nem mais, nem menos. Não fez, não se impôs, não mostrou aquilo que se esperava. Era um jogo que ele podia aparecer mais, ele que chuta bem de longe, ele que limpa e manda pro gol, não fez isso. Ficou compondo aquele meio de campo sem comprometer, sem ter brilho, sem comprometer. Nota 6 é uma boa nota. Eu pensei até no 7 pelo gol, só para premiar pelo gol, mas eu acho que o 6 está de bom tamanho. Eu realmente não vi muito brilho de Rodrigo Nestor do jogo de hoje, não. Ao contrário de Eric, que foi muito bem na partida, de fato. Muito bem. Bem. Mais à frente, Michel Araújo ali jogando pelo lado esquerdo e Cauli com bastante liberdade para flutuar desde o primeiro tempo. O que é que você achou desses jogadores? Eu tinha pensado, quando estava assistindo o jogo, em dar 6 para cada um. Mas Cauli ali, antes de ser substituído, deu uma melhorada no jogo. Sim. Andou dando bons passes, fez um gol ali no sufoco, mas fez um gol. Sim. Então, 6 para Michel Araújo, que precisa mostrar mais, perdeu um gol feito. A bola estava na frente dele, ele cabeceava puxando, ele cabeceou para cima. Sim. Com o gol aberto. O gol aberto, o goleiro estava ali, mas no canto que ele cabeceou, o goleiro não ia chegar nem com o motor. Nem dois goleiros chegavam ali.
Sim. Então, 6 para ele, teve boa participação em tudo, mas não pode. Tem momentos decisivos. Um É, clássico não pode perder. Uma Libertadores da América não pode perder gol como aquele. Então, 6 e o para próprio ele, lance do pênalti também, né? Que ele não do devia estar de braço pênalti, aberto naquela de situação ali, numa situação pênalti, daquela. também. Uhum. Então, 6 para ele e 7 para Cauli. Concordo com as duas notas. Mais à frente, Eric Pulga e William José. 7 para Pulga Concordo. e 6 para William José. Eu esperava um pouco mais dele, ele teve mais Concordo. chances quando o jogo estava mais apertado. Ele andou perdendo umas bolas que eram mais para ele. Aquele Sim. negócio de botar o pé de ferro ali, ele botou o pé só para compor. No lance que um jogador experiente, rodado, com nome, que os caras têm medo dele. Não que Uhum. ele seja porradeiro, não sei o que, eu não estou falando disso. Mas tem medo pelo nome. Porra, se eu perco essa bola aqui para o William José, eu estou lenhado lá, eles, pensando Sim. isso. Então, 7 para a Pulga, que continua fazendo boas partidas. Volto a dizer, errei, fiz uma avaliação errada, achando que Eric Pulga não ia emplacar no Bahia. Mas eu vi os jogos dele, alguns jogos dele pelo Ceará, onde ele não esteve bem. Eu pensei que o jogo dele era aquele. 7 para ele, bem. Podia ser Uhum. até 8 se ele termina o jogo, se tem mais participações e tudo. Mas uma boa alternativa. Eric Pulga pode ser melhor trabalhado, um companheiro que chega. Eu achei que o Bahia, mesmo ganhando bem hoje, dando um Uhum. banho, brincando no jogo, teve um jogador expulso lá com a arbitragem, não é com o Bahia. Mas eu achei que faltou um pouco mais de aproximação. Eric Pulga pega aquela bola, cisca, vai lá, vem cá. Tem que aparecer alguém, porque aí o adversário fica com medo. Quando vê que não tem ninguém, o cara parte para cima de Eric Pulga e muitas vezes toma a bola. Então, 7 para ele, 6 para o William José. Beleza. Entraram no segundo tempo, caso você queira destacar algum desses jogadores: Everton Ribeiro, Ademir, Iago Borduque, Lúcio Rodrigues e no finalzinho o Cauli saiu para entrar Acevedo. Destaco, e não posso deixar de destacar, o Acevedo, praticando aquele futebol que a gente conhece, quando os caras vinham abafar, ele tomava, virava o jogo, trabalhava, chamava o companheiro. Gostei dessa presença dele. Ademir, que mesmo perdendo gol feito de novo, isso é um padrão que ele tem. Aí sim é que é para treinamento. Aí Uhum. sim é que é para treinamento. Mas é um cara que deu movimentação, deu correria, deu os passes para gols. Então, dou um 7 para ele. Um Uhum. 7 para ele, que eu achei que ele foi importante nos gols. Estranhei Kaique não entrar no jogo. Mas o Também. Também, esperava Everton. que entrasse. Pois é, o tipo do jogo era interessante Sim, para sim, ele, eu tinha dito. A sim, defesa da Jacuipense, cintura dura, jogadores pesados, aquela sim. bola no chão, esse jogador Estranhei desse também. tipo dança fácil, dança fácil. E Everton Everton, Ribeiro, como eu digo sempre, é o estabilizador. Entrou, amaciou o jogo, deu passe, foi. abriu Eu para fiquei cá, abriu para preocupado lá. ele ter entrado, mas eu achei que hoje entrou muito bem. Muito bem, 7 para ele. Beleza. Para terminar, nota de Rogério Ceni, pai. 7 para ele também. Fez o elementar. Elementar, meu caro Watson. Já dizia Sherlock Holmes há muito tempo nas histórias policiais, não é? Então, De 7 Arthur para ele. Conan Doyle. Podia ser uma nota maior e tudo mais, mas 7 tá do bom encaixe, porque vamos descontar a nota baixa que ele teve no jogo anterior, que ele Exato. foi culpado do Bahia perder quando Uhum. quis achar que tinha um elemento facilitador. Bom, Beleza. agora é Bavi, 2 Bavis, vamos jogar. Não tem nada Vamos demais. jogar. Na minha O opinião, jogo é só fazer jogado. uma ressalva, né? Coisa que a gente não falou, terminei não falando na hora do jogo. Acho que só pincelei. Teve pênalti claro pro Bahia também, que o VAR chegou a Claro, conferir e não marcou. Na claro. minha opinião, até dois pênaltis, Impressionante. né? Tanto o Lute foi 2 na calçado no início sequência. do jogo, quanto Ademir. Na No início do sequência. lance, quanto Na Ademir, depois jogada. foi derrubado. Isso não Pênalti foi claro. marcado o pênalti, o Um que absurdo. reforça, né? Na minha opinião, a arbitragem do Bavi tinha que ser de árbitro FIFA, arbitragem de Não fora será. nessa Não será. partida, nessas partidas da final do Campeonato Baiano. Também não acredito que será, mas gera cada vez mais problemas, mais polêmicas sobre a arbitragem. A gente espera sempre que a arbitragem não interfira negativamente no resultado, mas hoje tivemos pelo menos dois lances, né, que beiraram ridículo, né, que foram essa expulsão do Peteleco e esse pênalti escancarado não marcado para o Bahia na segunda etapa, com auxílio de VAR e tudo. Mesmo assim, Pois esses erros é. aconteceram. Então, a gente, na minha opinião, a arbitragem devia ser de arbitragem FIFA na final do Baiano, né? Não Eu garante, concordo.
A gente sabe que não garante, mas pelo menos dá um peso diferente a essa final. Mas eu acho que a gente vai continuar aqui com as arbitragens locais que têm gerado. Não é que não existam bons árbitros no futebol baiano, existem, sempre existiram, muitos passaram por aqui, mas a gente está vendo o tipo de problema que está dando, que o momento não é favorável e deveria ter essa conscientização, né, essa lógica, seguir a lógica, né, e pegar uma arbitragem que tivesse um respaldo maior para apitar essas finais do Campeonato Baiano, mas vamos ver, torcer para não influenciar e para o Bahia fazer um bom papel nessa final do Campeonato Baiano para conquistar o 51º título, mas voltamos a lembrar, sempre lembrando, continua na minha visão, sei que na de meu pai também, a prioridade é a Libertadores, nada de poupar jogador da Libertadores pensando em final de Baiano, nada disso, Libertadores é time principal e no Baiano um time forte também que possa vencer o rival e ser campeão. Esse de hoje. Pode ser esse hoje, pode ser esse hoje, sim. Algumas adequações, por exemplo, Gabriel Xavier e Canives na zaga, que são os titulares. Sim, o Mingo na zaga, sem botar 3 zagueiros. Aí eu já não sei, aí eu já acho que pode ser. Não pode botar 3 zagueiros. Botar 3 zagueiros contra times que conhecem o jogo do Bahia, o cara vai botar um jogador aberto do lado direito, um cara aberto do lado esquerdo e linha com tudo. Você não pode botar 3 zagueiros, são 2 zagueiros aí. Bota Borduque no lugar de Juba, que não vem bem. E o resto do time é esse aí mesmo. É esse aí mesmo. Pode ser. Bota talvez começando Lúcio Rodrigues no ataque, para agitar a defesa adversária, porque os caras têm medo de Lúcio mesmo. E aí, torcer para que o árbitro apite o jogo, e não apite o jogo que ele quer ver. Apite o jogo que ele está vendo, e não o jogo que ele quer ver. O VAR também. Pois é, galera, mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência, pela participação na live de hoje pela manhã também, que foi muito legal. Obrigado. Né? E a gente segue aqui pedindo mais uma vez que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para a gente seguir crescendo com esse trabalho aqui no Farol Tricolor. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação aqui no nosso canal e a gente volta em breve, com certeza, com esse pré-jogo. Estarei lá na Fonte na quinta, mas devemos fazer um pré na quarta noite. E a gente vai voltar também com outros conteúdos, se tiver novidade, com o plantão aí antes disso. E claro, cobrindo também a final do Campeonato Baiano, sequência das competições do Bahia e tudo mais que envolva nosso esquadrão. Muito obrigado e bora Bahia nessa semana que promete muita agitação e muitas emoções. Tchau, tchau. Bora Bahia. Tchau, tchau.